obrigado pelo convite, primeiramente, ao Cindy Lojas. E falar um pouquinho sobre esse tema aí que é tão importante, né? Estamos batendo recordes de inadimplência no Brasil, né? Vocês estão acompanhando o mercado e está falando muito sobre isso. E o objetivo aqui é compartilhar com vocês um pouquinho das boas práticas, das experiências. Nosso tempo é muito curto, né? Falar 1 hora sobre um tema que é tão complexo, né? Às vezes a gente fica, pô, o que vai conseguir falar em 1 hora em um tema que eu poderia ficar falando aqui semanas e semanas aqui e se aprofundar um pouquinho mais, tá? Eu tentei trazer aqui alguns slides para vocês, para poder mostrar um pouquinho sobre esse processo, né? Mas é claro que acho que o mais importante seria realmente, depois caso alguém tenha interesse ali, até montar um curso de crédito e cobrança, falando um pouquinho mais sobre as boas práticas e como executar na prática isso, tá? Então, tentei trazer aqui algo que espero que possa ser utilizado por vocês no dia a dia aí, por empresas de menores portes aí do que a Lojas Colombo, né? A Lojas Colombo, então, hoje nós estamos com 250 filiais nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Então, temos um compromisso aí muito grande, né? O seu Adelino sempre fala, né? Precisamos aprovar o crédito para a pessoa certa, precisamos dar crédito para quem merece. Simples, né? Só que a gente sempre fala, a frase é simples, mas é complexo tu executar isso, né? Como é que você vai conseguir acertar o crédito para quem de fato merece? Acho que esse é o ponto mais complicado, né? E nós temos algumas ferramentas que podem nos auxiliar para isso, tá? Cada vez mais utilizamos tecnologias, porém eu tentei trazer aqui algo mais manual que possa ser aplicado em empresas de menores portes. A gente sabe que em empresas de pequeno porte a gente não tem muitas vezes muitas tecnologias, é mais a pessoa que faz a aprovação lá no dia a dia, olhando olho no olho do cliente. É por ali que a gente toma a decisão se vai liberar crédito para aquela pessoa ou não, tá ok? Então vamos começar aqui então falando sobre crédito, né? Um pouquinho sobre as boas práticas. Quando a gente fala em crédito, acho que o ponto mais importante é definir uma política de crédito. Eu não posso liberar um crédito para alguém sem estar bem claro qual que é a minha política. Então tem que estar escrito. Independente se minha empresa libera para 10 clientes por mês ou se libera para 10 mil clientes. Você tem que ter algo desenhado, algo escrito, baseado em quê? Alguns pontos que a gente vai falar a partir de agora. Definindo uma política de crédito, primeiro ponto mais importante que eu sempre falo, que o crédito precisa ter um bom cadastro. Todo crédito precisa ter um bom cadastro. Quais são alguns pontos fundamentais para se montar um bom cadastro? CPF do cliente, nome completo do cliente, data de nascimento. Muitas vezes, nós montamos todo um cadastro para depois falar para o cliente se ele tem crédito ou não. Será que eu precisaria montar todo esse cadastro? Não, né? Com essas duas informações mais importantes, CPF e data de nascimento, eu já consigo, só com o CPF, eu já posso fazer uma verificação se o cliente está negativado ou não, correto? Precisaria pedir todos os outros dados para o cliente para depois dar a negativa de crédito? Não, né? Então a gente pode otimizar o nosso processo, que eu acho que é o ponto mais importante, e é o desafio de muitas empresas, é ser mais ágil no momento da aprovação de crédito. Tem muitos clientes que ficam lá 1 hora esperando uma aprovação de crédito e depois o crédito é negado. Então, esse é o desafio, ser mais eficiente no momento da liberação de crédito. Então, através disso, eu já consigo saber se o cliente está negativado e já posso encerrar por aqui. A data de nascimento, o cliente não estando negativado, através da Receita Federal, uma consulta gratuita, eu já consigo saber se trata de uma fraude ou um golpe. Então, uma consulta simples na Receita Federal, você verifica com o CPF do cliente se está batendo com a data de nascimento. Então, algo simples, de graça, que já for um cliente que está fraudando com o CPF de um outro cliente e colocar a data de nascimento errado, você já identifica isso na hora. Outros pontos depois que podem ser também utilizados, nome do pai e nome da mãe, confirmação de telefones. Por que isso? Para uma posterior cobrança, né? Se o cliente ficar inadimplente, eu vou utilizar o telefone do cadastro do cliente.
né? E o mais importante também é fazer o pós-venda, né? Fazer um CRM, um contato com o cliente, então é importante ter o telefone atualizado e confirmado. Endereço completo e confirmado. Aqui entra um outro ponto que está em bastante discussão e muitas empresas utilizam, que é o quê? O comprovante de residência. Quem aqui exige comprovante de residência nas suas empresas? Levante a mão. Bastante gente, né? Vocês acham que é extremamente importante ter um comprovante de residência ou vocês acham que... Quem não utiliza comprovante de residência? Levante a mão. Ninguém. 1, 2. Vocês acham que é importante ter? A grande maioria, 98%, informou que sim. Será que eu preciso ter realmente um comprovante de residência? Que garantia que eu tenho com isso hoje? Eu não poderia utilizar essas informações buscando em alguns sites que me forneçam esse dado? Eu sempre falo, qual que é o cliente que sai de casa? Bom, hoje eu vou lá na loja XYZ, vou fazer uma compra financiada, pega uma pastinha, de manhã levanta, pega uma pastinha, coloca o comprovante de renda, coloca o comprovante de residência e vou fazer uma compra financiada. Quem que faz isso hoje? Ninguém. Eu sempre falo, quem faz isso é o cara que vai dar o golpe. É o cara que vai fraudar, aquele que sabe exatamente o que as empresas estão pedindo. E nós vamos depender disso ou a gente tem ferramentas para utilizar e ter um crédito mais facilitado. Geralmente o cliente não compra por impulso. E esse cliente ele tem na bolsa o comprovante de renda e residência? Então, como é que a gente contradiz, né? Como é que eu vendo por impulso, mas um cadastro eu mando o cliente voltar para casa, pegar as informações e voltar para a loja de novo? Vocês concordam? Então aqui a gente vai falar um pouquinho como que eu posso contornar isso, tá? E tem muitas empresas agora estão nesse viés aqui. Eu sempre falo muito em fintechs, eu sempre utilizo como espelho as empresas fintechs, Nubank. Quem tem conta no Nubank aqui? Quem já fez alguma conta em banco digital? Eles pedem comprovante de renda ou residência? Não, né? E tem o crédito assertivo? Tem. Então por que nós não podemos utilizar as mesmas ferramentas que esses bancos digitais estão utilizando? Porém, nas nossas lojas físicas. Aqui nós temos um ponto importante também, que são referências completas, também utilizado para quê? Momento de localização do cliente quando ele ficar em atraso. Então, se eu não conseguir localizar o cliente, a referência vai ser o meu contato. Preenchimento dos dados do cônjuge. Por que eu preciso disso? Duas coisas. Complemento de renda. Se o cliente ele tem uma renda de R$ 1.500 e o seu cônjuge tem mais R$ 1.500, eu tenho uma renda de R$ 3.000 e não R$ 1.500. Então, eu utilizo uma renda complementar para o meu cadastro. E outro ponto importante também, depois, sempre falo em inadimplência, né? Eu vou conseguir, através do cônjuge, localizar o cliente também. Fone dos pais. Eu sempre falo que a melhor referência que nós temos também é o pai e a mãe. Por quê? Se o cliente ele mora aqui em Farroupilha hoje, você pede uma referência, ele dá um amigo. Se daqui 6 meses a pessoa foi morar lá em Santa Catarina, em Florianópolis, esse amigo dele muitas vezes não tem mais contato dele. Mas você acha que o pai e a mãe vai perder o contato do seu filho? Não, né? Então, a melhor referência e o telefone é do pai e da mãe. Sim? Esse é bem importante. Bom, aqui quando eu falei em verificação de informações cadastrais e checagens, aqui nós temos alguns exemplos. Até estou citando alguns nomes de alguns parceiros nossos, 3 parceiros nossos, que é a Unit4, Credilink e Procob, que são sites de localização, certo? Esses sites aqui, você pode confirmar renda, pode confirmar residência, telefone, um monte de informações para você se certificar que, se de fato, o endereço que o cliente está te passando fecha com endereços desses sites aqui. Esses sites aqui, eles buscam informações da onde? Da conta de telefone da pessoa, da conta da TV, da net dele, na casa dele, da conta da luz dele. Então, nós temos informações muito seguras por aqui. Então, se aquele endereço que o cliente te informou está batendo com esse endereço do site aqui, é uma checagem a mais, é uma confiança a mais para vocês. Porém, se a informação não bateu, aí sim vai da sua política, que a gente falou no início, né? O que eu vou fazer se o endereço do cliente não está fechando com o meu site de localização? Daí sim você pode vir a solicitar algum comprovante.
Aqui nós temos, eu sempre falo, né, qual que é o ponto mais importante? Primeiro ponto, você começa verificando se o cliente está negativado ou não. Porém, nós sabemos que muitas empresas utilizam somente deste argumento, né? O cliente não está negativado, eu posso liberar crédito. Quem aqui libera crédito somente se o cliente não estiver negativado? É a única ferramenta que utiliza para liberar crédito, levanta a mão. Opa, que bom. Utilizam outras ferramentas além da negativação. Isso é muito bom. E qual será o limite mensal e o limite global a ser liberado para cada perfil de cliente? Então, esse é o segundo ponto que deve estar bem claro em uma política de crédito. Por exemplo, um cliente que tem uma renda de R$1.000, qual que vai ser o limite global? O que é o limite global? É o quanto que eu vou liberar de crédito total para esse cliente. É 3, 4, 5, 6 mil reais? Depende do quê? Do apetite de risco de cada empresa. É o quanto você vai liberar, não está escrito em nenhum manual. Tem empresas que vão liberar. Bom, o meu risco aqui é de R$500 para cada cliente. Está errado? Não, depende muito de cada empresa. Se a empresa quiser liberar R$10 mil para um cliente, pode liberar. Dependendo do quê? Da política, das taxas, qual que é o perfil do cliente. Então, esse é o primeiro ponto, definir qual que é o limite global para cada perfil de cliente. E o segundo ponto, e eu até digo que é mais importante o limite mensal do que o limite global, porque é ele que vai determinar qual que é o percentual que você vai poder comprometer da renda do seu cliente. É esse o maior vilão do crédito no mercado. É aqui que nós erramos a mão, e aquele cliente que comprou com vocês durante 10, 15 anos, você pode perder ele por errar esse indicador aqui. Qual que seria, o que vocês consideram um limite mensal ideal? Quanto por cento da renda eu poderia estar liberando para o cliente por mês? Podem chutar aí, vamos lá. 5%? 10%? 15%? 20%? 30%? 50%? 80%? 30%? Quem dá mais? 20%? Chutaram bem. 20%, 25%, 30%, pessoal, é o ideal para limite de renda. Por quê? Pense em um cliente que ganha R$1.000. R$1.000, eu estou comprometendo quanto da renda? R$250. Sobra 850, 750 para ele fazer todo o resto, né? Muitas vezes ele tem um aluguel para pagar, tem que se alimentar, tem escola, ele fica doente, né? As pessoas ficam doentes, né? Uma gripe hoje tu gasta R$100. E aí? Aí é a tua prestação lá que vai ficar em atraso depois. Já se um cliente tem uma renda maior, de R$2.000, R$3.000, as tuas necessidades básicas ficam menor. Então tu vai conseguir honrar muito mais fácil a tua dívida. Então esse ponto é muito importante. Eu sempre falo, vamos supor que você liberou um limite global de R$3.000 para um cliente. E você fez uma venda e ele ganha R$1.000, e você liberou você definiu na sua política de crédito que você vai liberar 20% da renda do cliente, R$200, ok? Você fez o limite mensal 20% e o limite global R$3.000. Você fez uma venda em 10 vezes de R$100, R$1.000. Então, dos 3.000, comprometi 1.000. Do mensal, 100 dos 200. Fiz mais uma venda de R$1.000, em 10 vezes de 100 de novo. Comprometi quanto? Os 200. Não posso mais vender para esse cliente. Por quê? Eu tenho mais 1.000 do global, concordam? Porém, o meu limite mensal já está extrapolado. Então, para esse cliente aqui, eu não posso mais vender. Estão entendendo? Isso, pessoal, é para quê? Para a segurança do próprio cliente. Se eu liberar, bom, mas vamos liberar mais R$1.000 para esse cliente aqui, eu estou comprometendo já 300 de uma renda de 1.000. A chance desse cliente ficar inadimplente, ela é muito maior. E quem que é o culpado? Nós. Nós que comprometemos o cliente. Se nós tivermos um cliente, que nem eu falei, um cliente muito bom, e eu comprometer o cliente, aquele cliente que era muito bom, eu vou acabar perdendo esse cliente. Vai ficar em atraso, depois para ele conseguir pagar, é bem difícil. Aqui nós temos uma ferramenta que é o Score. Eu sempre comparo o seguinte,
O cliente estar negativado ou não é uma foto, enquanto o score é um filme do cliente. Por quê? A negativação é o dia de hoje. Hoje eu posso estar negativado ou não. Isso não quer dizer se eu sou bom ou ruim, concordam? O que me diz se eu sou bom ou ruim é quem? É o meu score. É ele que me dá todo o meu passado. Vamos supor, eu fiz uma compra de R$10.000 na Lojas Colombo, há 5 anos atrás, um pouquinho mais de 5 anos atrás, e não efetuei o pagamento. Fui negativado. Passou 5 anos, o que acontece? Caduca, né? Hoje eu estaria negativado? Não. Daí vai na tua loja comprar, tu olha, David, que legal, você não está negativado, então um excelente cliente para nós. Será? Não quer dizer nada, né? Estar negativado hoje ou não quer dizer se eu sou bom cliente ou não. O score, ele pega todo esse comportamento do passado, né? O SCPC, nós temos essa informação, que ali ele estava negativado até ontem com o SCPC, concordam? Tu acha que o score dele vai ser o meu score seria um score de 1000 ou um score próximo a 0? Próximo a 0. E aí você pode definir então qual que seria o perfil de cliente que eu vou escolher para liberar crédito. Eu vou liberar crédito com um cliente com score abaixo de 300, abaixo de 400? Se ele tem um score de 300, algo tem que eu não estou enxergando. Começa por aí. Então, nós temos que desconfiar. Então, com o tempo, o David, que ficou 5 anos sem efetuar o pagamento, ficou negativado, teve problemas financeiros, eu posso voltar a ser um cliente 1000 de novo? Posso. Só que depende de mim, depende do meu comportamento futuro. Vai depender de um bom tempo. Eu não vou ser um cliente que ficou negativado 5 anos, caducou, no mês seguinte eu vou ser um score de 1000. Vai depender muito das minhas novas compras e os meus novos pagamentos futuros. E agora tem uma ferramenta fantástica que está entrando, que é o cadastro positivo. Esse cadastro positivo é muito bom, pessoal, para isso. Porque as pessoas que efetuam um pagamento em cartão de crédito, têm relacionamento no banco, vai ser informado aqui e as pessoas vão ter score melhor. Por quê? Nós que utilizamos, muitos daqui devem utilizar só cartão de crédito, correto? Eu sou uma pessoa que não faço um carnezinho há muitos anos. Isso prejudica o meu score. Por quê? Porque o mercado não sabe como que eu sou. Como é o comportamento do David? É difícil, né? Porque eu tenho só um cartão de crédito e o relacionamento com apenas um banco. O cadastro positivo vai compartilhar esses dados e vai mostrar que o meu cartão de crédito está sendo pago todos os meses, rigorosamente em dia. Desta forma, a minha pontuação acaba subindo bastante. Então, cadastro positivo já está em vigor aí, né? Já vai ser desde o dia 9 de abril, que foi a data que foi colocado para vigor, e mais 3 meses para entrar. Então, vence agora dia 9 de julho, para todas as empresas estarem compartilhando esses dados com o banco. Outro ponto importante aqui, que às vezes passa despercebido, pessoal, vocês vão lá e fazem a consulta do cliente no SPC, no SCPC. E nessa consulta, vocês verificam se o cliente está negativado ou não. E ninguém acaba, ou algumas pessoas acabam não olhando as passagens do cliente. Vocês acham que isso quer dizer alguma coisa? Levantem a mão aqui quem fez nos últimos 90, essa aqui é nos últimos 90 dias, tá? Quem fez algum cadastro novo em alguma empresa, alguma compra financiada nos últimos 90 dias? Uma compra, levanta a mão. Ninguém? Nenhuma compra financiada? Nada? Não, compra financiada, carnezinho. Ninguém fez. Agora, vocês acham normal uma pessoa fazer 25 tentativas de compra financiadas nos últimos 90 dias? Ninguém aqui teve uma compra financiada, pessoal. Imagina 5, 10, 15. É importante essa informação ou não? O que quer dizer isso? Uma clara tentativa de golpe. Quem que é essa pessoa geralmente? Geralmente é uma pessoa que foi desligada no mês anterior,
ele sabe que vai ficar tempos difíceis, né? Ele tem algumas compras que ele tinha efetuado que tem que pagar. O que ele decidiu na cabeça dele? Bom, fiquei desempregado, não vou pagar mais as contas que eu tenho atual e vou pegar tudo que eu tenho de crédito no mercado. Para quem me liberar, eu vou comprar e vou dar o golpe nessa turma aí. É isso que quer dizer isso. Então, se você olhar, tiveram muitas passagens, está bem claro que esse cliente aqui é uma tentativa de golpe. Uma pessoa em sã consciência não tenta comprar tanto financiado no mercado. O cartão de crédito, eles não verificam, não fazem consultas de SPC. Então, são tudo tentativas de compras no crediário. Importante? Importante, então fica a dica. A única passagem boa que eu sempre falo para a mesa cuidar é a passagem de clientes que foi fazer um seguro do veículo. Opa, essa é uma passagem boa, né? Está fazendo uma cotação de seguro, a tua corretora manda para todos os bancos que fazem seguros, e todos os bancos verificam se você está negativado ou não. É bom o cliente fazer um seguro do automóvel dele? Fantástico, né? Então, se tiver passagens por seguradoras, 10. É a única coisa que eu digo que é uma consulta boa. Os demais, tudo consultas ruins. Como evitar fraudes e golpes? Então, até aqui, nós falamos o quê? Qual que seria o melhor perfil? E outro ponto importante, pessoal, aqui que eu acabei não falando, um dos pontos aqui do Score, um dos temas que estava no anúncio da nossa conversa de hoje era como vender mais e melhor, não é isso? É aqui que se encaixa isso. É aqui que eu posso vender mais e melhor. É esse cliente aqui. Quando eu verifico que esse cliente ele tem um score alto, é esse cliente que eu devo apostar. Só para você ter uma ideia, pessoal. Esse cliente, se eu liberar, de cada 100 clientes que eu liberar com score baixo, de cada 100 clientes, 60 vão te pagar. 40 vão ficar inadimplentes com vocês. Certo? Esse cliente aqui é amarelinho, entre 400 e 600 pontos. Esse cliente, de cada 100, 80 vão te pagar. 20 vão ficar inadimplentes. E esse cliente verde aqui, de cada 100 que você liberar, uns 97 irão te pagar. 98%. É bom ou não é bom esse cliente aí? Devo apostar mais nesse cliente ou não? Como é que você pode montar a sua política? Através de pontuação e renda. Então, se eu tiver, é aquela matriz, né? Pontuação de score e renda. Se tiver uma pontuação alta e uma renda alta, esse quadrante aqui vai ser o maior limite que você vai dar para o seu cliente. Entenderam? Então, vender mais e com segurança. Porém, se eu tiver um cliente aqui com um score de 950 pontos, com uma renda de 1.000, eu vou dar um limite de 10 mil para ele? Pode falar. Também tem score para pessoa jurídica também tem no mercado. Também pode achar. Se utiliza muito mais para pessoa física. Pessoa física é muito mais comum se utilizar, mas também tem score para pessoa jurídica. Tá? Ok, pessoal? Então essa é a dica de ouro aí. Se é para arriscar em alguém, arrisque em um cliente que tem um score elevado. Perfeito? E eu sempre falo, né? Você pode trabalhar aqui, para esse cliente aqui, eu chamo sempre de experiência de crédito. Pô, esse cliente aqui, será que eu vou ter que negar para esse cliente aqui? Ou, de repente, eu posso dar um limite menorzinho e vou conhecendo ele? É que nem um namoro novo, né? Você vai conhecendo aos pouquinhos a pessoa. Você não vai dar o cartão de crédito para a namorada, né? Aos pouquinhos, é que nem o Bolsonaro fala muito em namoro, né? Mesma coisa. Então, aqui, pessoal, é isso. Dá um limite menor para aquele cliente e acompanha o comportamento. Se ele conseguir honrar, vai dando limites um pouquinho maiores. Muito bem, então as passagens. E aqui, depois que você definiu, ok, vou liberar crédito para o cliente. Agora vem o segundo passo. Aquela pessoa que está na minha frente, é aquela pessoa que eu estou analisando o crédito ou não? Tem esse ponto, né? Eu estou analisando a pessoa aqui há 1 hora na minha mesa, olhando um monte de informações. E aí? E se aquela pessoa está se passando para uma outra? É um golpista? É uma fraude? Como é que eu posso combater isso no dia a dia? Esse é um dos principais pontos. Você definir, bom, o cliente tem crédito, tem uma renda alta, tem um score alto.
mas a pessoa que está ali não é aquela pessoa que você está analisando. E depois ele fica em atraso, você negativa, a pessoa, real pessoa, fica sabendo, entra com um processo contra vocês, porque você negativou ele indevidamente. Olha só que problemão, né? Então, vamos tentar aqui identificar de uma forma muito rápida e manual, né? Existem sistemas de biometria facial, mas eu acredito que para pequenas empresas não vai ter um sistema de biometria facial. Nós, na Lojas Colombo, nós temos onde o cliente tira uma fotinha para fazer o seu cadastro e ele faz uma verificação no banco para verificar se aquela foto lá corresponde àquele CPF do cliente. Porém, para pequenas empresas não tem essa opção de biometria facial, né? É que o Nubank faz isso hoje. Por que ele pede uma fotinha, uma selfie, né? Ah, tira uma selfie. Para quê? Para o teu cadastrinho bonitinho lá no cartão deles? Não, é uma biometria facial para verificar se de fato a pessoa que está ali pedindo crédito é a mesma pessoa dona daquele CPF. Esse é o ponto mais importante. Então aqui nós temos algumas identificações de documentos manipulados ou com rasuras. Alguém consegue identificar alguma manipulação nessa carteira de identidade aqui? Quase nada, né? Olha só, uma fotinha colada na carteira. Então eles fazem a impressão na carteira e colam uma fotinha ali. É só vocês olharem com atenção, pessoal, vocês conseguem identificar se é um documento falso ou não. Tá? Outro ponto importante da carteira de identidade são as perfurações. Ele tem um padrão de perfuração em cima da foto e um pouquinho para baixo da foto. Quando é um golpe ou uma fraude, esses pontinhos perfurados são feitos à mão, então eles saem muito tortos. Então, se vocês repararem isso também, é uma forma fácil de identificar se é uma fraude ou não. Aqui nós temos uma carteira de trabalho, onde foi colado o número do PIS na frente. Pessoal, isso aqui são coisas recentes, tá? Nos últimos 2, 3 meses aí, tá? Erros de ortografia. Geralmente, aquela pessoa que vai dar golpe, geralmente não estudou muito, né? Ele optou pelo crime e não por ser uma pessoa, um cidadão honesto, né? Então a gente acaba pegando por aqui alguns erros de ortografia. Aqui nós temos 3 erros, pessoal. Primeiro, garçom com N. Segundo, açougueiro em vez de açougueiro. E o terceiro, casa de carnes, não casa de carnes. Então, é só ler. Batam o olho, mas tem que ter um olhar crítico, né, pessoal? Se passar o olho em cima assim, não parece que é algo normal? Então, assim, fraudes tem que ter muita atenção. E isso veio até a mesa de crédito, porque a pessoa que faz a liberação de crédito lá na loja, na ponta, não percebeu isso. Se a mesa não tivesse olhado com olhos mais críticos, teria sido aprovado. Seria uma fraude. Aqui nós temos uma fatura do cartão do Banco do Brasil. Estou olhando bonitinho, amarelinho, tudo certo, né? Mas você olha aqui, despesas, exterior com S, e aqui embaixo, não consigo ler qual que é a palavra, encargos, em vez de encargos. Então, assim, são erros muito grotescos que, passando o olho e lendo com atenção, tem que ter um olhar crítico, olhar para identificar erros. Então, todo documento, pessoal, olhem com muita atenção. Quem antes falou que era primordial ter um comprovante de renda, né? Uma renda e residência. Residência, muitas vezes a pessoa leva o comprovante de uma conta de luz e, pô, que legal, tem aqui tudo certo, né? Porém, pontos importantes. Qual que é o histórico dessa conta de luz? Há quanto tempo essa pessoa reside naquela casa? Aqui temos 1 mês de residência. Qual a chance de ser uma pessoa honesta ou que, de repente, não vai honrar com seus créditos? Dificulta para nós a liberação de crédito, não dificulta? Não tem tempo, né? A pessoa que está toda hora se mudando, por quê? Paga aluguel 2, 3 meses no lugar, vai em outro, não quer ser localizado de fato, né? E outro ponto muito importante aqui é que a conta de luz tem já aviso de corte. Isso veio para a mesa, pessoal. Passou por uma pessoa lá na ponta lá que analisou e veio para nós. Foi um cliente comprar com os documentos dela, certo? É isso aí, são as fraudes, né? Os golpes. Porém, a loja ligou para ela.
Tá vendo da importância que é um site de localização? Eu fui lá, peguei o telefone, botei o CPF, veio um telefone diferente do que ele me informou. Eu vou ligar para quem? Para o telefone que ele me informou ou para o telefone do site de localização? O site de localização. Eu vou lá e vou confirmar se a pessoa, de fato, é aquela pessoa ou não. Pode ser que a pessoa trocou de número, mas muitas vezes a gente acaba localizando a pessoa correta e acaba identificando a fraude. Então, se tem um aviso de corte de energia, a pessoa não está muito boa das pernas também, né? Não vamos liberar crédito para ela. E aqui, um outro ponto também, pessoal, muito importante, no Olerite aqui, ó, vocês estão vendo que não é um erro por documento, né? 2, 3, não foi eu que escolhi, assim, foi por acaso mesmo, tá? Aqui nós temos 3 erros, pessoal. Geralmente, quem faz o golpista, ele pega o Olerite na internet, baixa ele e depois preenche os dados, certo? Ele preencheu aqui, ó, janeiro de 2019, e o que ele faz? Ele assina como janeiro de 2019. Só que não é assim que acontece, né? Você assina no começo de fevereiro. Então, quando é uma fraude, geralmente a pessoa imprime, coloca a data e assina com o mesmo mês. Está vendo o quê? Que fácil identificar? Simples, né? Outro ponto, pesquisa de CBO. Pessoal, o CBO é o código da profissão. Então, é só acessar o site. Tem aqui o site, depois é só botar no Google lá, o primeiro site que aparece. Classificação Brasileira de Ocupações. Ele é gratuito, pessoal. É só colocar lá, entrar, aqui tem o campo pesquisa por código, colocar o código, vem a profissão. Esse cliente aqui... Opa, pode tirar. Esse cliente aqui estava com a profissão dele de vendedor no Olerite, né? Porém, aqui ele é ministro de culto religioso. Essa é a profissão dele, tá? E aqui no Olerite está como vendedor. É vendedor de fé. Não deixa de ser, né? Verdade. Entendeu, pessoal? Então, uma pesquisa gratuita, simples, que pouquíssimas pessoas conhecem, que deve ser muito utilizado no crédito, tá? E outro ponto também bem importante, olha só, o percentual de desconto do INSS. Geralmente ele baixou o arquivo e está lá como 8%. E geralmente o golpista ele quer mais, né? Tem uma simulação de 1.500 e vai querer botar quanto lá? 3, 4 mil reais, ele quer ter mais crédito, né? Então ele troca a renda e esquece de trocar o percentual do INSS. Então, tem uma tabelinha aqui de renda INSS. Então, o INSS de 8% está 1.750. Então, é só olhar a tabelinha ali, se a renda do cliente final ali tiver divergente ali ao percentual, identifica na hora já que é uma fraude. Então, ponto simples e fácil o pessoal identificar no dia a dia de vocês lá na ponta ali, que analisam mais manualmente o crédito junto ao cliente. É importante ou não é importante esses documentos, que essas verificações? Dicas simples e importantes. Então aqui temos o CBO. Pessoal, sobre crédito, nosso tempo é curto aqui, tentei falar o máximo possível, trazer muitas informações para vocês, mas não temos como seguir muito aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre cobrança, né? A parte de cobrança aqui, pessoal, da mesma forma que nós falamos sobre o crédito, no crédito temos que ter o que bem definido? Uma política, né? O ponto mais importante é ter uma política escrita, estruturada, com o que eu vou poder liberar para cada cliente, né? Qual que seria a renda, qual seria o limite mensal e o limite global. Quando eu falo em cobrança, eu tenho que ter uma régua de cobrança bem definida. Aqui na régua de cobrança, o que eu posso deixar já escrito, como fosse uma política de cobrança, né? Por que a gente fala em régua? Porque na régua aqui eu consigo montar o meu fluxo conforme os dias de atraso. Se a minha empresa tem 10 clientes em atraso por mês, 20, 30, 100, 1.000 clientes, deve ser utilizado da mesma forma, né? Tem que seguir um padrão, não pode fazer uma cobrança diferente para cada tipo de cliente. E é simples, só montar e tem que estar na parede de vocês lá. Eu tenho uma área de auditoria para auditar se a régua está sendo executada da forma correta ou não. Então é importante que é isso. Aqui, pessoal,
os prazos, cada um escolhe como quiser, da mesma forma que a política de crédito, tá bom? Aqui nós temos um exemplo que o cliente ficou em atraso com 5 dias, qual que é o meio mais barato de cobrança? É uma ligação? Não, né? A ligação é um dos meios mais caros de cobrança. O meio mais barato é o envio de um SMS para o cliente. Ele é tranquilo, a pessoa que recebe esse SMS recebe de uma forma também muito mais tranquila, né? Não é uma ligação que acaba muitas vezes tendo que atender no local de trabalho, a pessoa acaba se incomodando, ficando chateada, né? O SMS não. Ele vai ler a hora que ele puder e uma mensagem bem amigável, chamando o cliente, então, informando que a parcela dele está em atraso. Muito simples. Passou mais 5 dias, esse cliente não efetuou o pagamento. Opa, agora aqui cabe, então, o primeiro contato telefônico. Passou mais 10 dias, o que eu vou fazer? Eu vou negativar esse cliente. Tem empresas que negativam com 5 dias, tem empresas que negativam com 10, tem empresas que negativam com 50. Isso é uma definição de cada empresa. Cada um vai escolher qual que é o prazo para executar cada uma das rotinas, conforme o custo e a agressividade da cobrança. Com 40 dias, eu vou entrar com um protesto para esse cliente. Com 90 dias, eu vou iniciar uma cobrança judicial. Porém, um protesto à cobrança judicial, eu vou fazer acima de R$2.000 apenas. Então, você vai definir quais são os pontos, quais são os cortes em relação em valores. Com 110 dias, eu vou fazer lá uma boletagem. Aqui seria uma carta protesto, uma carta boleto, alguma coisa assim nessa linha. E com 180 dias de atraso, eu vou encaminhar esse cliente para uma assessoria de cobrança especializada. Tem empresas que encaminham o cliente para uma assessoria de cobrança com 15 dias, com 10 dias. Por quê? Se eu não tenho na minha empresa uma cobrança especializada, eu não consigo seguir um padrão de cobrança, terceirize tua carteira. Dá para empresas que saibam fazer esse trabalho para vocês, que efetuem a cobrança, né? Não deixe o cliente lá, vou ligar quando der, vou negativar quando eu conseguir. Não, terceirize a tua carteira e a empresa que é especialista nisso, ele vai executar cada etapa certinho. Aqui, pessoal, não quer dizer que eu encaminhei um SMS com 5 dias, nunca mais eu vou encaminhar um SMS. Aqui é uma régua simples, onde vai começar aquela atividade ali. Mas eu posso enviar, eu tenho uma régua que envio com 5, com 8, com 15, com 30, com 50, e cada faixa, cada dia de atraso que vai aumentando, a mensagem vai ficando um pouquinho mais pesadinha, né? Tu começa muito amigável e conforme vai aumentando o prazo, vai ficando um pouquinho mais forte. Da mesma forma a ligação, tu começa a ligar lá com 10 dias e tu vai continuar as ligações, não vai parar de ligar, né? Não, ela ouvi na régua que é uma ligação com 10 dias e deu. Não, né? É 10 dias, você começa a efetuar a ligação. Vai ligar com 10, depois com 15. E você vai, se o cliente não honrou o compromisso dele, continua os contatos. Então, isso é muito importante, pessoal, ter uma regra bem clara. Aqui entra um ponto importante, né, pessoal? A gente fala muito em mídias digitais, né? Facebook e WhatsApp. É legal cobrar por esses meios aí, pessoal? Quem acha que é legal, levanta a mão. Quem acha que é ilegal, levanta a mão. Quem acha que não é nada, levanta a mão. Né? Tem alguns que não levantaram, né? Pessoal, posso cobrar pelo Facebook? Posso. Posso cobrar pelo WhatsApp? Posso. Desde que não seja uma cobrança abusiva, não seja uma cobrança vexatória, não posso estar humilhando. E isso vai estar registrado lá no WhatsApp do teu cliente. Agora imagina vocês ligando. Qual é o percentual de pessoas que fazem gravações? Pouquíssimas, né? Agora, aqui está tudo registrado. Se você mandar uma mensagem coagindo o teu cliente, ele tem uma informação muito importante na mão ali, que vai entrar com o processo e vai ganhar. Isso, tu pode cobrar o cliente, pode informar, porém, pessoal, é importante que seja muito amigável, né? E até também é muito fácil, né? Faz uma cobrança lá que você xinga o cliente, ele vai lá e te bloqueia. Simples, né? Bloqueia, não tem mais contato com ele. É isso que você quer?
Não, né? Você quer manter um contato com o cliente. Então, mostrar para o cliente quais são as formas, quais são os descontos, quais são as oportunidades se ele vier até tal dia efetuar o pagamento. Olha, estou com uma condição imperdível até sábado. Você consegue vir aqui até sábado? Eu consigo dar um desconto nos teus juros. Eu consigo fazer uma renegociação com taxas menores. É legal isso? O cliente gosta? Gosta, né? Você está tentando ajudar o cliente. Então, ele vai manter aquele contato e aquela conversação junto com vocês. Tá? E o Facebook é uma ferramenta fantástica para localizar cliente. Você liga para o cliente não te atende mais. Com 5 dias, com 10 dias, ele te atende, é uma maravilha. Passou 15, 20, 50, você não consegue mais falar com a pessoa. Tocou o telefone, ele desliga. E aí, como é que tu faz? Facebook, você vai lá, consegue localizar ele. Posso fazer visitas na casa do cliente? Vocês acham que eu posso ir lá e ir na casa da pessoa e cobrar ele? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Na Colombo nós temos ainda, pessoal, cobradores externos. O pessoal fica, né? A gente fala com outras empresas do mercado grandes, aí o pessoal fica, nossa, a Colombo ainda tem cobradores externos. Ainda temos. E a ferramenta tem um custo maior, é claro, né, pessoal? Mas que dá um resultado legal. Né? Então vocês podem utilizar, eu tenho 10 clientes, são meus maiores clientes. Por que não fazer uma visita na casa do cliente? É claro, né, pessoal? Uma visita, tomar um cafezinho com o cliente. Né? Vou lá, bate na casa do cliente e vim aqui falar sobre aquele débito em atraso. Né? E quando ele não está em casa, a melhor coisa é falar com o vizinho. Bate na porta do vizinho. Fala que é da Colombo aqui, que avisa ele, precisa falar com ele. Ele já sabe que é uma dívida. Não, precisa falar não pode falar que é dívida, né, pessoal? Mas se bater na porta do vizinho, fala que é da Lojas Colombo, se eu falar com ele, ele já sabe que, todo mundo está sabendo que eu estou devendo, a gente fica com vergonha, né? Então, dá mais efeito que falar com ele diretamente. Não pode falar que é dívida, né, pessoal? Dá uma passadinha na Colombo, tomar um cafezinho com ele. Muito bem. E outro ponto importante aqui, pessoal, é um script, tá? Para você efetuar uma cobrança, acho que o mais importante é você ter um script bem definido, bem alinhado, senão cada pessoa faz de um jeito, né? E não que esteja errado, cada um vai achar que a forma que ele faz é a forma mais correta, né? Claro que negociação, cada um tem uma forma diferente de negociar, porém tem que ter alguns padrões que são importantes. Então, uma saudação aqui no início, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, por gentileza, gostaria de falar com o senhor tal, né? Senhor, o meu nome é David, da Lojas XYZ, tudo bem? O motivo da minha ligação é referente a um débito existente no valor de tanto, né? As pessoas falam muito, tem uma parcelinha em atraso. Não, né? É uma parcela, não é uma parcelinha, né? Que está em aberto desde o dia 1º de maio. Né? O senhor pode nos informar uma data de pagamento? Então, isso é importante, estar muito claro. E a pessoa tem que saber que está ligando para efetuar uma cobrança e tentar agendar esse pagamento o mais breve possível. Aqui, pessoal, nós temos algumas tecnologias. Tá? Então, quando a gente fala em tecnologia, muitas empresas elas acham que isso são exclusividades de empresas grandes. Pessoal, pelo contrário, tá? As tecnologias estão cada vez mais baratas e devem ser utilizadas por empresas pequenas também. Tá? O que seria um chatbot? Chatbot é um robozinho que conversa com vocês, que parece que é um humano. Vocês devem ter falado muito com chatbots por aí. Você vai lá num site, coloca uma informação, ele responde muito rápido para vocês. Não é uma pessoa, é um robozinho que está conversando com vocês. Qual que é o objetivo disso, pessoal? Automatização de processos. Esse é o ponto mais importante. Vocês acham que precisa ter uma pessoa lá para responder coisas óbvias? Não, né? É custo desnecessário. Coloca um robozinho para atender para vocês. Ele trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Quem trabalha domingo? Quem trabalha até meia-noite? E não tem clientes querendo comprar com vocês domingo? Tem, né? Você poderia fazer o quê? Captar, que é o próximo aqui, ó, captura de leads. Então, esse sisteminha poderia ir lá e captar o telefone, os dados do cliente, qual que é o produto que está interessado, o agendamento de um dentista. E na segunda-feira de manhã, quando você chega, tem uma lista de 10 clientes para você vender. Que coisa boa, né? Então, por que não utilizar?
Posso utilizar para agendamentos, porque tem uma pessoa lá para agendar com o cliente a data que ele quer receber o produto em casa, a data que ele quer receber o montador na casa dele. Tem que ter uma pessoa? São processos rotineiros, que eu posso ter um chatbot para responder para mim isso. Dúvidas frequentes. Geralmente as empresas têm 90% das dúvidas são as mesmas, né? Então aqui posso ter um robozinho para responder isso de forma automatizada. Saque. Também o saque muitas vezes é dúvidas, questionamentos, onde está meu produto, né? Rastreio. O chatbot pode responder para você. Aqui nós temos cobrança. Posso efetuar cobrança com o chatbot? Nós temos integrado ali uma cobrança 100% automatizada, sem interação humana, do início ao fim, pelo Facebook. Então, se o cliente entrar no Facebook, lá, portal de negociações Lojas Colombo, ele tem, do começo até o fim, ele consegue ver toda a parte de negociação, reparcelamento de dívida, escolher e receber o boleto no e-mail dele, sem falar com ninguém. E tem uma pessoa lá respondendo, que seria o robozinho lá, o chatbot. Pesquisa de satisfação. Aqui todos poderiam utilizar sem exceção, para saber como é que está o nível de satisfação com os clientes de vocês, através do WhatsApp, através de SMS. Promoções, pós-venda. Fiz uma venda para o cliente hoje, daqui a pouquinho o chatbot manda uma mensagem para o tinha mostrando outros produtos, verificando se aquele produto que ele comprou é aderente, se ele gostou ou não. E, a gente tinha falado antes aqui, o rastreio do produto também. Verificar, fiz uma compra pela internet, quando que vai chegar? Um robozinho pode responder para nós. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos... Eu sou um fã de tecnologia, eu acho que a tecnologia ela vem aí para nos auxiliar bastante, né? Então, quando tem uma tecnologia com baixo custo, nós temos que utilizá-la. Antes do obrigado do David, tá? E na tela anterior também, na linha lá na concessão do crédito, pode deixar essa tela aí, David. Na concessão de crédito, no score. Então, Ana, passa aqui. Vamos aproveitar que a Ana está aqui, e que é a Ana que cuida da parte do SCPC. Nós temos uma informação que é importante nessa questão aqui. Tá? A Denise não está aí, né? Tá. Então, temos duas pessoas que cuidam do SCPC em Farroupilha, no Cindy Lojas, que é a Ana e a Denise. Nós temos até eu vou ler, porque isso aqui é dado desta semana, e nós temos que passar para vocês o que está acontecendo com o nosso município e com as lojas, com as nossas lojas. Nós temos, em Farroupilha, 26,7% de inadimplência, tá? Da população. Nós temos também... Por que isso está acontecendo? Vocês sabem qual é o prazo médio de negativação das lojas de Farroupilha? Alguém tem uma ideia? Aqui nós temos uma empresa. E por que nós falamos que é importante a consulta no SCPC? Porque as empresas de rede funcionam exatamente assim, ó. Elas não têm chance, não dão oportunidade. O prazo médio de negativação das lojas de Farroupilha é de 128 dias. Eu quero que o David me diga assim, ó, se eu negativar com 128 dias, quais são as chances dessas lojas receberem esses créditos, David? Qual que é o principal problema disso, né? Enquanto o cliente não é negativado, as empresas continuam liberando crédito para esse cliente. Se elas continuam liberando crédito, ele vai comprometer muito mais a renda dele e a chance de não pagar vocês, ela é muito maior. Então, quanto mais cedo for essa negativação do cliente, maior sucesso você vai ter. Nós temos muitos comparativos, mês a mês, a gente faz comparativos negativando o cliente com 10 dias, com 20 dias, com 50 dias. Fizemos um testezinho com mais dias de atraso também. O que acontece? A inadimplência, o nível de recuperação, o percentual de sucesso, ele cai muito. Quanto maior for a régua, maior o prazo de negativação,
menores os teus índices de recuperação, tá, pessoal? Então é importante negativar o mais cedo possível, tá? Nós aproveitamos e trouxemos esse número que é importante, porque a nossa inadimplência é alta, mas ainda não é a mais alta da região, mas nem por isso nós temos que bater palmas, né? A maior inadimplência da região está em Bento Gonçalves, com 31,4%. Depois, a menor inadimplência da região, sabem qual é que é? Garibaldi, 19,7%. Posso estar enganado, mas eu acho que o David tem essas medidas aí também. Tá? Por faixa etária, 18 a 25 anos, 10,5%. De 26 a 35, 22 e 25. 36 a 45, 25,8%. Olha a faixa. 36 a 45, 25,8%. 46 a 55, 22 e 25. E mais 55 anos, 19,2%. Mas o mais importante não é essas faixas aqui. O mais importante é que as empresas demoram muito para negativar. Muito. Enquanto isso, esse cara continua comprando em toda a rede. Vai comprando, vai comprando, vai comprando. E ele acaba comprando também aqui. Mas só que aqui ele não vai ficar muito tempo devendo. Aqui vai ser mais rápido. Né? Então, a questão de negativação, muitas vezes é... mas eu conheço, eu vou cobrar por telefone. Eu conheço, eu vou deixar, ele vai vir aqui, ele sempre atrasa. Ele vem e paga, mas sempre atrasa. Ele sempre atrasa, um dia ele vai deixar de te pagar. Tá? Nós vamos deixar aberto a perguntas, né, David? Perfeito. Pessoal, a gente falou, que nem eu falei antes, né? Tentei ser o mais... sintético possível, aí, trazendo o máximo de informações no menor tempo, né? Espero ter contribuído, agregado alguma coisa aí para o dia a dia de vocês. Só vou deixar aqui o último slide aqui do agradecimento. Quem quiser notar algum contato aí e depois pedir a apresentação também, é só pedir por e-mail ali, por WhatsApp, eu encaminho para vocês também, sem problema nenhum.